Excelente noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê o conforto espiritual de que tanto carecemos. Na revista Nature, do ano de 2017, é colocada ali uma matéria em que se diz que o Homo sapiens, a nossa espécie atual, ele está na Terra há pelo menos 300 mil anos, de acordo com a descoberta de fósseis recentes no Marrocos. A última descoberta dizia que o ser humano estava na Terra há pelo menos 190 mil anos, a partir de fósseis que foram descobertos na África. Mas esta nova descoberta revelou então que a nossa espécie está na Terra há pelo menos 300 mil anos. É muito ou pouca coisa? É coisa demais. Mas quando nós analisamos a história da civilização, nós ficamos chocados. Porque a civilização existe há apenas 6 mil anos. Por volta de 4 mil anos antes de Cristo é que surgiu aquilo que se conhece como civilização. A palavra civilização é proveniente do latim civita, que significa cidade. Existe até um estudioso, um antropólogo da Universidade de Sydney, chamado Gordon Childe, e ele divide a história da civilização em 3 partes. Ele diz, por exemplo, este australiano, ele diz que o primeiro período, antes da construção da civilização na face da Terra, é conhecido como selvageria. E este período durou inúmeros anos, vários milênios. Era o período em que o homem se nutria predominantemente a partir da caça e da coleta. Depois surge uma outra fase, que é a fase da barbárie. É a fase em que há a Revolução Agrícola, ocorrida há aproximadamente 12 mil anos. É quando o homem começou a domesticar animais, a cuidar de animais, a cultivar plantas, e isso teria ocorrido há 12 mil anos. E a partir da criação da agricultura e da domesticação de animais é que foi possível a construção da civilização. Daí surge a terceira fase, que é conhecida como civilização, quando ocorreu a Revolução Urbana. De acordo com os historiadores, depois nosso companheiro Milton, aí, professor de História, poderá me corrigir caso eu cometa algum equívoco. A civilização surgiu na Mesopotâmia, 4 mil anos antes de Cristo, quando se desenvolveram cidades proeminentes entre os rios Tigre e Eufrates. É uma cidade muito famosa ali. Isso há 6 mil anos, 4 mil anos antes de Cristo. Mas se tem notícia da existência ainda de uma outra cidade, que é a cidade de Jericó, que está colocada lá no Novo Testamento. E de acordo com alguns registros, Jericó existe há pelo menos 10 mil anos. Mas a civilização é conhecida como tendo começado há 6 mil anos. Talvez porque as cidades da Mesopotâmia, as cidades ali, tem até uma cidade chamada Eruk, de onde se originou o nome do país Iraque, era uma cidade muito bem desenvolvida, com os bairros muito bem definidos, com uma estrutura muito rica. E talvez por isso conheçamos algo que se chama civilização há apenas 6 mil anos. E daí, ao estudarmos as civilizações do passado, nós vamos encontrar exemplos de civilização. Civilização grega, por exemplo, nós vamos verificar ali a vinda de Sócrates e de Platão, trazendo-nos a filosofia, mostrando-nos a realidade da imortalidade da alma. Daí porque Sócrates e Platão são conhecidos como precursores do cristianismo e também do espiritismo. Mas como assim precursores? Eles que vieram há tanto tempo, pouco antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, são precursores do cristianismo e do espiritismo? É muito tempo. Mas é que quando nós analisamos a régua da história a partir do início do homem na Terra, nós vamos verificar que nós estamos na Terra há muito mais tempo do que nós supunhamos. Então é muito pouco tempo. Analisando 300 mil anos, nós vamos quase conceber que Sócrates e Platão são nossos contemporâneos.
Jesus não veio à Terra há muito tempo, há apenas 2.000 anos. É muito pouco tempo. E a nossa civilização, ela é recente. O que são 6.000 anos, quando comparados aos 300.000 anos em que o homem está no planeta Terra? É muito pouco tempo. Temos a civilização israelense, onde nós tivemos a crença do Deus único, pela primeira vez na face da Terra. Porque até então, antes dos israelenses, todos os povos da Terra eram politeístas, acreditavam em múltiplos deuses. E foram os hebreus que, em um primeiro momento, criaram essa crença do único Deus, criando condições para que viesse posteriormente o cristianismo e a maioria das religiões que hoje nós conhecemos e apreciamos. Nós temos a civilização egípcia, com as grandes pirâmides, com os mistérios ocultos. Dentro das pirâmides existe tanto conhecimento que até hoje muitos estudiosos não conseguiram decifrá-los. Outro dia eu descobri que ali dentro das pirâmides existe um espaço que ainda não é sequer decifrado. Ninguém sabe o que tem ali. Então estão estudando a respeito disso. Temos a civilização romana, que tantas contribuições ofereceu ao direito, por exemplo. E temos a civilização indiana, com o seu conhecimento de espiritualidade, civilização que é a terra dos Mahatmas, que até hoje oferece inúmeros exemplos para a espiritualização do homem terreno. Por que será que houve esse salto evolutivo de 6.000 anos para cá? Porque o homem antigamente vivia na selvageria. Há 6.000 anos, ele passou a viver o período de civilização. E entre a selvageria e a civilização, há 12.000 anos, começou o período conhecido como barbárie. Não é à toa que nós somos quase bárbaros. Por que será que houve essa evolução repentina de 12.000 anos para cá? O Espírito Emmanuel vem em nosso socorro na obra Caminho da Luz, ao analisar a história destas civilizações da antiguidade. E ele diz que isso aconteceu principalmente pela vinda, pela encarnação em massa de espíritos muito mais avançados no planeta Terra. E espíritos que teriam vindo do sistema de Capela, que está localizado na constelação do Cocheiro, que seria um mundo muito mais evoluído, onde determinados espíritos não estariam acompanhando a evolução de um determinado planeta, e todos eles vieram e passaram a reencarnar na Terra, e daí se explica o grande salto evolutivo ocorrido de 12.000 anos para cá, já que nos anos anteriores, antes de 12.000 anos, nós vivíamos em completa selvageria. Então são os espíritos mais evoluídos, e acredito eu particularmente que muitos de nós viemos lá deste planeta do sistema de Capela. Tá? Muitos espíritos que estão aqui. E isso explicaria, inclusive, o grande aumento populacional. Porque algumas pessoas não acreditam em reencarnação, eles dizem o quê? Eles dizem, por exemplo, eu não acredito em reencarnação, porque hoje nós temos na Terra 7 bilhões de habitantes. Mas por volta de 1800 havia apenas 1 bilhão. Mas só que se esquecem estas pessoas que os mundos eles também não são estáticos. Não há um número pré-definido de espíritos num determinado planeta. Espíritos vêm de outros planetas, reencarnam na Terra, deixam a Terra, reencarnam em outros mundos. De acordo com a revista Espírita de Kardec, por exemplo, Mozart, depois de ter desencarnado aqui no planeta Terra, teria reencarnado em Júpiter, porque já era um espírito bem evoluído. Inclusive consta lá na revista Espírita o desenho da casa de Mozart no planeta Júpiter. E não é à toa que Mozart ele compôs 41 sinfonias. E sabe qual é o nome da 41ª? Sinfonia de Júpiter. E até hoje os estudiosos da música não sabem por quê que ele compôs esta última sinfonia alguns dias antes de desencarnar. Então é um mistério ainda o porquê de haver esse nome. Mas isso prova, os espíritos reencarnam em outros planetas, e espíritos de outros planetas reencarnam na Terra. Às vezes é difícil a compreensão disso, mas o próprio Livro dos Espíritos esclarece. Existem espíritos que estão pela primeira vez na Terra? Existem muitos, os espíritos respondem. Como é que se pode reconhecer isso? Não há utilidade nesse reconhecimento, mas tem muitos espíritos
que estão encarnados na Terra pela primeira vez. Mas aí surgiu a civilização, há 6.000 anos. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Será que isso foi realmente uma evolução ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Mas tem gente que acha que não foi uma evolução. Tem gente que acha que não. Outro dia eu fui a uma festa de aniversário, levar minha filha, e o pai de uma das colegas da minha filha disse assim: eu acho que a vida está piorando. Aí mas eu sou tão otimista, eu resolvi perguntar por quê? E ele disse: nós vamos viver menos. Mas vamos viver menos? Sim. Mas por quê? Eu falei: tem gente morrendo com 90 anos. Falei de uma maneira sutil, não como eu estou falando aqui para vocês. Tem gente vivendo 90, nós vamos viver 100 anos. Eu falei: mas não vamos viver bem, não. Nós vamos viver menos que os nossos pais. Ele disse. E aí eu disse: por que será? E aí ele disse: é por causa da vida estressante que nós temos hoje. Então existe uma ideia muito pessimista em voga, de que a civilização representaria um retrocesso, que seria até capaz de ocasionar morte antes do tempo. E por causa disso as pessoas estariam morrendo antes. Por causa da civilização, por causa do nível do estresse, por causa da correria. Então, de acordo com essas pessoas, seria melhor voltar à vida bucólica, né? Voltar ao campo, passar a viver na fazenda, na roça, porque lá nós teríamos mais tranquilidade. Será que isso é verdadeiro ou falso? Nada mais falso. Porque, olha só no século XXI, só no século em que nós estamos, do ano 2000 até o ano 2015, sabe quanto cresceu a expectativa de vida na face da Terra? 5 anos. Em média, desde o ano 2000, nós estamos vivendo 5 anos mais. A expectativa de vida hoje na face da Terra é de 71,4 anos. E o Brasil? No Brasil nós vivemos mais ou menos que a média mundial? O que vocês acham? Nós vivemos mais. Uma razão a mais para sermos otimistas. No Brasil nós vivemos, em média, 75,4 anos, de acordo com dados de 2014. E nas últimas 11 décadas, desde o ano de 1900 até o ano de 2014, quando foi feito o estudo, sabe em quanto cresceu a nossa expectativa de vida? 41,7 anos. E aí hoje eu estava fazendo essa pesquisa, eu disse para o meu filho assim: olha, se o pai vivesse em 1900, ele já seria um homem muito idoso, porque a expectativa de vida em 1900 era 33,7 anos. E o papai já está com 44. Ou seja, muito velho. Já estaria passando da hora de morrer. Mas hoje, com 44 anos, eu me sinto novo. Porque a expectativa de vida está em torno de 75 anos. E eu, particularmente, tenho a expectativa de viver pelo menos até os 90. Até os 100 não, porque aí já não seria otimismo. Seria muito pessimismo, né? A não ser que eu chegue aos 100 anos andando bem, sem cadeira de roda, sem Alzheimer. Mas aí é contar um pouco com a sorte, com a ajuda da espiritualidade, com as emoções equilibradas, e não dá para fazer essa aposta. Então, até os 90 anos, está de bom tamanho. Espero viver até lá. Entre 75 e 90 anos, se conseguir viver, será muito bom. Razão para ser otimista. Nós estamos melhorando a expectativa de vida. Há menos mortalidade infantil, há mais vacinas, há mais medicamento, os diagnósticos de doença são muito mais avançados. A alimentação na Terra nunca foi tão boa. Apesar de alguns dizerem: nós estamos nos alimentando com muita porcaria, nunca foi tão boa. Porque houve época na história da humanidade em que passavam fome, não havia saneamento básico, não havia controle de pragas, de pestes. Ou seja, a vida já foi muito pior. Hoje a vida é excelente. O nível de civilização que nós alcançamos é excepcional. Mas existe ainda um outro ponto, que leva as pessoas a dizerem que não estaríamos evoluindo, estaríamos em declínio. E este fator é a violência. Então as pessoas dizem: no mundo violento que nós estamos, puxa vida, eu queria voltar a 60, 70 anos, porque na época dos meus avós era muito melhor. Não é bom viver no mundo de hoje, com tanta violência.
Porque o filho vai à escola, você não sabe se ele vai voltar. É uma série de fatores. Você vai a uma grande cidade como São Paulo, não sabe se vai ser assaltado. Se vai ao Rio de Janeiro, não sabe se vai aparecer uma bala perdida. Ou seja, é ruim viver nos dias atuais por causa da violência. Então, nós não estamos avançando. Verdadeiro ou falso? Falso também, é falso. Por quê? Fizeram estudos em ossadas de seres humanos no período pré-civilizatório. E em determinados lugares descobriram que havia 60% de homicídios. Então, antes da civilização, daquilo que conhecemos como civilização, 60% em determinadas localidades, 60% dos seres humanos morriam assassinados, como se fosse bicho. O assassinato era algo comum. Com o estabelecimento da civilização e principalmente com a criação do Estado, onde o controle da violência é concedido a um soberano, deixou de existir homicídio, porque deixamos de ter aquela fase da vingança privada, da justiça pelas próprias mãos, e a justiça passou a ser entregue ao controle estatal. Então reduziu-se a violência e, consequentemente, o número de homicídio. Na Idade da Pedra, por exemplo, entre 10% a 20% das pessoas eram assassinadas. Nas civilizações antigas, nos impérios antigos, eram assassinados em torno de 2% a 5% da população. E no século XX, só para ficar no século passado, quantos por cento das pessoas eram assassinadas? Nós tivemos 2 guerras mundiais, hein? Será que nós nos equiparamos às civilizações antigas? Sabe quantos por cento? 1% a 2%. Ou seja, o número de homicídios está em constante declínio. Apenas 1% a 2% da população. É muito pouco quando comparado aos períodos anteriores. Então nós não podemos nos alarmar quando ligamos a televisão, tem gente morrendo assassinada, aumentou o número de latrocínio, a terra está perdida, nós estamos piorando, nada disso. Nós estamos avançando, porque já foi muito pior, de acordo com os estudos. É claro que nós temos aqui na Terra civilizações extremamente avançadas. Por exemplo, a Dinamarca. Na Dinamarca, o número de homicídios é de 0,027%. Ou seja, quase nada. Quase ninguém é assassinado lá. Mas olha, mesmo no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, outro dia estavam analisando as estatísticas só do estado de São Paulo. E verificaram que de um tempo para cá houve um certo aumento. Só que no passado, há 20 anos, de lá para cá, houve também uma redução muito grande. Então nós não podemos pegar apenas os 5 últimos anos. Temos que pegar os 100 últimos anos. E nós vamos verificar que houve um declínio muito grande no número de homicídios. Não só em São Paulo, não só no Brasil, mas em toda a face da Terra. Para onde nós olhamos no planeta Terra, nós vamos verificar apenas progresso. Por exemplo, a Suécia, hoje, é um dos países mais civilizados do mundo. Modelo de honestidade, não é? Mas no início do século XIX, depois pesquisem, a Suécia era considerada um dos países mais corruptos da Europa. E hoje é um dos países modelos, não só da Europa, como do mundo todo. O que sinaliza para nós que há esperança também para o Brasil. Quem sabe no século 22, 23, 24, nós vamos dizer que o Brasil é também um país modelo, quando hoje é modelo de corrupção no mundo todo. Um outro sinal de que a civilização avança pode ser visualizado apenas com um exemplo. No século XIX, não faz muito tempo, a escravidão era costumeira. Era comum escravizar. Quando nós lemos relatos da escravidão, nós vamos verificar que os próprios padres, os representantes das igrejas, tinham escravos. Era comum escravizar. Nós, se fôssemos religiosos, ou talvez até tenhamos sido, seria comum nós termos escravos. Era uma prática rotineira. Os escravos eram vendidos tranquilamente nas feiras do Rio de Janeiro. Era comum vender escravo, comprar escravo. Os próprios religiosos os tinham. Avançamos ou não? Hoje, a escravidão está extinta em praticamente no mundo todo. E olhe, vai além.
Hoje em dia é proibido, até nas organizações de trabalho, você cometer o assédio moral. Nem isso pode. O patrão não pode nem olhar torto para o funcionário. Porque se o funcionário estiver lá no computador e o patrão disser assim, você não acha que está muito devagar nisso, não? O empregado pode olhar para o patrão e dizer assim, ó, te processo por assédio moral, hein? Você não acha que você está muito delicado, não? Essa tarefa é para homem, rapaz. Te processo por assédio moral. Ó, mulher com unhas bonitas vai vir trabalhar aqui? Eu gosto de gente com mais postura, viu? Assédio moral. Ou seja, já não se pode fazer quase nada por causa do assédio moral. Há 200 anos era comum escravizar. Hoje tem que tratar a pessoa com a maior educação se você for o patrão. Senão ele vai lá na Justiça do Trabalho e entra com uma ação por assédio moral. Olha só quanta evolução. Tem gente que vai dizer que não. Mas, sem dúvida alguma, é uma evolução no tratamento, na urbanidade, na educação, na forma de lidar com o outro. Se o patrão não está satisfeito, existem mecanismos para que possa se livrar do funcionário. Mas ninguém pode humilhar, ultrajar, fazer pouco caso de pessoa alguma, senão dá processo mesmo. Existem alguns incômodos aí no dia a dia que provam que nós ainda precisamos evoluir muito. Mas antes de passarmos para esses incômodos, nós vamos ler algumas questões aqui de O Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso. Olhem só, na questão 780, o Livro dos Espíritos está plenamente afinizado com isso que estamos dizendo. Kardec pergunta, o progresso moral acompanha o progresso intelectual? A resposta, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Sinaliza que, primeiro, nós evoluímos intelectualmente, depois moralmente. Por isso que hoje na Terra, nós temos chuveiro elétrico, nós temos computador, nós temos internet, WhatsApp. Tem gente dizendo que isso aí é retrocesso, né? Que as pessoas só ficam no WhatsApp o dia inteiro. Isso é retrocesso. Não é. É apenas uma fase de transição. Logo as pessoas vão aprender a lidar com a tecnologia e vão deixar de ser atropeladas ao atravessar a rua. Isso aí é transitório. Depois essa fase passa. Intelectualmente nós estamos muito avançados. Outro dia eu estava vendo um vídeo mostrando que na Austrália foi produzido um sistema de captação da energia solar que imita o girassol. E logo a energia solar vai ser tão comum na face da Terra, nós não vamos ter problema com energia. Nós não vamos ter problema com nada. Hoje nós temos tanto conforto que existem pessoas que se sentem até entediadas, porque tem a comida pronta, tem tudo lá, tranquilo. Por causa do quê? Da civilização. Então não é a falta de progresso intelectual que nos causa incômodo. O nosso incômodo atual é qual? É de qual ordem? É a falta de evolução moral. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. Seguindo. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Às vezes a gente erra e fala, mas eu não sabia que ia causar isso. Mas depois que você aprende, você passa a ter o progresso intelectual. E aí, decorrente deste progresso, surge o progresso moral. Continuando. Como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Às vezes acontecem. Povos muito instruídos, de elevada tecnologia, mas que são pervertidos. Resposta. Progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. É o que nós vemos em muitos casos hoje em dia. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Aí nós vamos verificar muitas civilizações da nossa época que são avançadíssimas, como por exemplo a Suécia, a Dinamarca. Correu aí nas redes sociais um vídeo que mostrava a realidade da Dinamarca. Acho que muitos aqui viram. E aí até uma matéria de um canal de televisão mostra lá que na Dinamarca o filho do político, da pessoa mais abastada, estuda na mesma escola que o filho da pessoa que realiza trabalhos braçais.
filho do pedreiro, do servente, todas as crianças estudam na mesma escola. E aí muitos ficaram maravilhados, né? E aposto que alguns disseram, eu vou mudar para lá, o quanto antes, que eu quero morar num lugar mais civilizado. Só que não é bem assim, porque o planeta ainda é de provas e expiações. Então é claro que na Dinamarca nós temos uma civilização muito boa em determinados aspectos. Mas existe lá também muito suicídio. A Suíça é campeã em suicídios. A eutanásia ela é aprovada em inúmeros países. E várias pessoas que vão para a Dinamarca, por exemplo, se queixam de serem vítimas de xenofobia, aversão a estrangeiros. Então existe também muita discriminação. Apesar do filho do político estudar na mesma escola do filho do pedreiro, há uma certa divisão. Coisa que no Brasil, será que existe menos ou mais? O que vocês acham? Me ajudem. Hã? Menos, eu também acho. Eu também acho que sim. Porque aqui no Brasil, não tem terra igual ao Brasil com relação à discriminação. Claro que existe, sim, algum nível de preconceito. Outro dia, um jogador de futebol paraguaio estava se queixando que foi tratado com desdém aí pelos adversários, pelo fato de ser paraguaio. Existem, sim. Existe um certo racismo. Mas no Brasil, talvez seja o único lugar do mundo. Meu pai, por exemplo, ele jogava futebol durante um tempo. Ele ia a um determinado clube, aqui mesmo em Varginha, em que jogavam futebol juntos. Um pintor, um pedreiro, um carteiro, um médico, um advogado, um político. Tinha gente de tudo quanto é classe social, de tudo quanto é atividade, e todos se davam muito bem. Brincavam um com o outro, eram verdadeiros amigos. O advogado chamava o pintor do clube para pintar a casa dele, entregava a chave, deixava lá. Uma coisa até muito bonita de se ver. Talvez só no Brasil nós tenhamos essa divisão. Aqui na Casa Espírita nós conversamos com as pessoas abertamente. E ninguém quer saber qual a atividade profissional da pessoa, quanto ganha. Mas essa realidade ela ainda não é disseminada na maior parte do mundo. Por exemplo, conta-se que na Dinamarca, quando chega um estrangeiro que não sabe falar a língua local, fica isolado. Não conversam muito. E os cumprimentos normalmente se restringem a meros apertos de mão. Então são proibidos beijinhos e abraços, a não ser nos familiares e amigos mais próximos. Coisa diferente no Brasil, né? Em que nós abraçamos até o desconhecido. E para dizer muito prazer em conhecê-la, as mulheres se beijam, se abraçam. Primeira vez que está vendo, oferecem carona, quando nem se conheciam direito. Talvez só no Brasil nós tenhamos essa realidade, o que sinaliza que em determinados aspectos da civilização, nós temos também uma certa evolução. 784. Bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Olha a pergunta de Kardec. Estava dizendo, eu acho que nós estamos retrocedendo moralmente. Kardec tinha essa dúvida. E a resposta dos espíritos? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Próxima. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por novas existências. Deus a ninguém deserda. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Caso dos suecos, né? Os mais civilizados. Será que foram selvagens e antropófagos? Resposta. Tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. 790. É um progresso a civilização? Ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Então, olha só, tem filósofos que acreditam que a civilização é uma decadência. Resposta. É progresso ou não é? Progresso, só que incompleto. É o que os espíritos respondem. Então, a nossa civilização é progresso, mas não é um progresso completo. Não é. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se à civilização?
voltar à vida do campo, à vida bucólica. Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Então ninguém vai condenar a internet, o WhatsApp, vai condenar os que abusam disso. Os que são atropelados, os que caçam Pokémon e o carro passa por cima. E isso sim tem que ser condenado. Agora, o que foi criado pelo homem para ser útil ao ser humano não pode ser condenado de maneira alguma, porque serve ao progresso. 791. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? São os males que nós estamos vendo. Nível de estresse, pessoas tendo problemas mentais. Por causa do quê? Do nível de civilização. Correria, poluição sonora, né? Corre, pressão no serviço. Você tem que vender, tem gente sendo demitida, senão você vai ser demitido no mês que vem. Aí tem que vender, não consigo vender. Vão me mandar embora. Aí antes que seja mandado embora, fica louco. Vai fazer tratamento. Então o que acontece? Será que esses males vão desaparecer? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Por que esse salto evolutivo não ocorre logo, então, para acabar com essas mazelas da humanidade? Porque os homens ainda não estão aptos, nem dispostos a alcançá-lo. Nada ocorre por milagre, ocorre por construção do próprio homem. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? É verdade, né? Você compra um carro, o outro ano já tem outro, você quer comprar outro, tem que trocar de celular. Cada vez é mais tormento na vida dos seres humanos, né? As pessoas que se afligem com estas coisas. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Nossa civilização é incompleta. Como é que nós vamos ter frutos perfeitos? Não tem jeito. Última. Por que indício se pode reconhecer, então, uma civilização completa? É a civilização que nós vamos criar no futuro. Quanto tempo será que nós vamos demorar para criar? Da civilização até hoje, em que nós tivemos esse salto tecnológico, olha só, nós entramos no século XX andando de carruagem. Então, mesmo o progresso tecnológico, ele não é tão recente assim. Demorou muito tempo para chegarmos onde estamos hoje. Em breve nós vamos ter aí robôs convivendo conosco. Tem muito robô já para ser lançado no mercado. Robô para limpar a casa, para fazer serviço de digitação, uma série de coisas. Inclusive o Stephen Hawking, que faleceu esta semana, ele disse que, olha, se o homem não parar com esse negócio de inteligência artificial, em 600 anos a humanidade vai acabar. Essa é uma previsão pessimista dele. Aí, por que talvez isso aconteça? Por causa da ausência de desenvolvimento moral. Porque a própria inteligência artificial não vai estar preparada para lidar com certas questões de cunho ético, que nós, seres humanos, estamos começando a nos preparar para elas. Mas nós, como otimistas que somos, acreditamos que mesmo isso será corrigido. E a inteligência artificial poderá fornecer bons elementos para a evolução da humanidade terrena, sem que a humanidade precise ser exterminada. Porque, afinal de contas, quem está no leme do planeta? Jesus, né? Ele disse lá 2000 anos, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então não precisamos temer a nada disso. Mas quais indícios se pode reconhecer a civilização completa? Vamos lá. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Olha só que isso é novo, hein? Nós não temos o direito de dizer que nós somos civilizados. Concordam ou não? Eu passei a concordar. Daqui a pouco vou dizer por quê. Senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, até então sereis apenas, é o que nós somos, povos esclarecidos,
que hão percorrido apenas a primeira fase da civilização. Então, olha só, percorremos apenas a primeira fase. É muito pouco, né? Mas por que será que há tanto incômodo no dia a dia? Todos os incômodos que nós temos hoje não são de ordem intelectual. Sob o ponto de vista intelectual, não nos falta quase nada. Nós temos comida, são poucas as pessoas que passam fome, são poucas mesmo. Existe ainda fome no planeta, mas é mais por falta de distribuição. Mas, pelo menos na nossa realidade, no local em que nós vivemos, não há tanta fome. O problema hoje é de outra ordem. Se existe fome, é por falta de evolução moral. É essa evolução que precisa ser trabalhada por nós. A maior parte dos incômodos do nosso dia a dia são de ordem moral. Então, olha só, a pessoa vai lá e acaricia o nosso filho, ou pede para tirar uma foto. Tem gente até neurótica nos dias atuais, né? Porque, não sei se é pedófilo, a pessoa fica com isso. Isso mostra o quê? Que o nosso nível de civilização é baixo, porque essas coisas ainda existem. Nós chegamos num ambiente com a nossa esposa. Aí o indivíduo do sexo masculino a cumprimenta, sem nem conhecer. Isso é normal ou não? Deveria ser. Mas as pessoas podem se sentir ameaçadas, porque afinal de contas eu não sei com qual intenção olhou. Não sei se olhou por educação, não sei se é um sacerdote, um padre, uma pessoa altruísta, que gosta de cumprimentar as pessoas. Não sei se é um indivíduo perigoso, alguém que está olhando com um olhar de concupiscência, não sei. E a pessoa pode se sentir enciumada. E aí surge o conflito, por causa do quê? Baixo nível de moralidade. É isso que caracteriza a nossa civilização. As pessoas se aproximam, não sabemos se tocam na nossa casa, não sabemos se é por bons motivos ou não. Então nos sentimos ameaçados o tempo todo. A pessoa vai a um supermercado, aparece um pedinte. É agradável isso? É agradável ou não? Ninguém gosta, né? Mas nada contra o pedinte, porque ele precisa daquela situação, mas as pessoas se sentem ameaçadas de alguma forma, porque não sabem se é um assaltante. Raramente alguém vai lá, não vou entregar, e com o coração aberto, sem achar que é uma pessoa perigosa. Nós sempre ficamos desconfiados, e é natural, porque o próprio Espírito André Luiz, na obra Conduta Espírita, ele diz: a caridade não dispensa a prudência. Então nós nunca vamos pegar a pessoa que toca lá na porta de casa, vamos entrar para a nossa casa, vou fazer um café, vou fazer um almoço, eu vou ali no tanque, enquanto isso você fica aí, pode ligar a televisão, porque a caridade moral, isso aí é prudência ou imprudência? Imprudência. Você fica aí cuidando do meu filho que eu vou ali na padaria. Total imprudência. Isso não é caridade, isso é imprudência. Mas isso acontece por causa do nosso baixo nível de moralidade. No futuro não será assim. Quando, de fato, tivermos construída o segundo patamar da civilização, que é a civilização cristã. A nossa ainda é uma civilização incompleta. E é por isso que o Espiritismo tem muito a contribuir com o nosso salto evolutivo. Olha só, depois de 6.000 anos para cá, quando surgiu a civilização, é que veio o advento da primeira doutrina que pregava o Deus único, que veio Moisés com o judaísmo, preparando a vinda de Jesus Cristo, que veio há muito tempo ou pouco? Apenas 2.000 anos. É quase um contemporâneo, porque o homem está na Terra há 300.000, Jesus viveu só há 2.000 anos. É pouco tempo para interiorizarmos verdadeiramente a mensagem cristã. E o Consolador prometido por Jesus só teve condições de chegar à Terra, Consolador que é a doutrina espírita, há pouco mais de 150 anos. Então o Consolador é um bebê. Está sendo conhecido agora. São pouquíssimas gerações que tiveram acesso ao Consolador prometido. E o Consolador prometido, que é o Espiritismo, vai propiciar no futuro da humanidade a construção de uma nova ordem religiosa. É aquilo que os espíritos como Emmanuel e André Luiz chamam de religião cósmica do amor e da sabedoria. Esta talvez seja no futuro a nossa religião, a religião cósmica do amor e da sabedoria, pegando uma carona
com Haroldo Dutra Dias. Ele é que diz, hein? Não sou eu, não. Ele diz que todas, eu ia dizer a maior parte, mas ele diz todas, as religiões da Terra são tribais. Concorda ou não? Parece um pouco pesado, né? Mas é verdade. É verdade. Outro dia, conversando com uma amiga, ela disse que arrumou um namorado. E aí foi conhecer a família do namorado. E aí queriam saber de qual religião que ela era. E aí foram à praia e o namorado pediu: ô, fulano de tal, vai comprar uma cerveja para mim? E ela falou para os parentes que ia comprar uma cerveja. Olha, nada contra quem bebe ou quem não bebe. Eu não bebo, mas não tenho nada contra. Mas acho um absurdo a atitude da família. Porque disseram assim a ela: onde já se viu uma mulher ir comprar bebida? Isso não pode. Então foi a primeira decepção dela com a família do rapaz. Dali a pouco ela disse: no meio do ano vai ter quermesse lá na minha cidade. E aí nós vamos, tá? E a família ouviu: quermesse? Mas você não é de tal religião, como é que você vai numa quermesse? Porque quermesse é coisa da religião católica. Uma mulher como você não pode ir numa quermesse. E aí ela ficou indignada com aquilo. Onde já se viu? Mas que preconceito é esse de não poder ir na quermesse da outra religião? As nossas religiões são tribais. A gente não aceita nada. Se tiver uma imagem de santo, a pessoa vai lá e tira. Ou se gosta de santo, coloca. Outro chuta a santa. São tribais. A religião é que faz isso. Olha só que absurdo. No futuro nós vamos ter religião cósmica do amor e da sabedoria. Não vai ter nada disso, não. Isso aí é balela. Mostra apenas o quê? O atraso do ser humano. Para entrar nessa religião aqui, você não pode comer carne. Alguém falou isso para vocês? Se falou, é mentira. Não tem isso. Isso aí é o quê? Religião atrasada. Não há imposição nenhuma. Você tem que usar tal roupa. Aqui não pode usar tal vestimenta, tal adereço. Não tem nada disso. Aqui você tem que praticar tal ritual. O que vale é o quê? É o que está na mente do indivíduo. E não aquilo que ele faz, aquilo que ele executa. O ritual. Então a maior parte, nada contra os rituais, fazem parte da humanidade. Nós temos também muitas manifestações tribais. Não é pelo fato de sermos espíritas que nos isenta de sermos ainda pessoas tribais em determinados aspectos. Mas falamos isso para que possamos avançar nos nossos pontos de vista e nas nossas práticas. Para se iluminar, alguém precisa fazer algum trajeto especial? Ir lá para São Tiago de Compostela? Ou conhecer a Palestina? Precisa? Se conhecer será muito bom, uma viagem agradável. Até gostaria de fazer. Mas para se iluminar, não. Se quer se iluminar, que se ilumine em Varginha. Precisa ficar na posição de lótus? Também não. Pode se iluminar em qualquer posição. Sentado, ajoelhado, deitado. Posição de lótus, até para alguns que têm problema na coluna, é algo perigoso, melhor não fazer. Então, a iluminação está toda na mente do indivíduo. E as pessoas colocam uma série de regras que apenas nos aproximam de cultos verdadeiramente tribais. Existem pessoas no nosso planeta hoje, para mostrar o nível de atraso ainda da humanidade, de certas parcelas. Isso está na internet. Pessoas que defendem, nos dias de hoje, que a Terra é plana. Tem como a Terra ser plana? Existe um movimento na internet hoje. Não tem como a Terra ser plana. Será que só colocando a pessoa num foguete, levando para a Lua, falar a Terra lá, ó, observe, é capaz de ela assim mesmo não acreditar. Isso é ilusão. A Terra é plana. Existem pessoas que combatem as vacinas, que salvaram inúmeras pessoas em todas as épocas da humanidade, o que é algo até perigoso, porque existem pessoas fazendo com que seus filhos parem de tomar vacina em determinados países. Perigoso isso. Mostra um certo nível de precariedade. Quando é que nós vamos sair disso? Quando nós nos conscientizarmos do tamanho do universo, nós vamos descobrir a religião cósmica do amor e da sabedoria. Aí nós vamos deixar de apreciar o nosso time. Hoje eu estou pessimista com o meu time porque perdeu. Mas aqui, que diferença faz se perdeu ou se ganhou? É uma grande idiotice, se perdeu ou se ganhou. Existem pessoas que matam seres humanos por causa do time, da camisa do outro. Se eu sou flamenguista, eu posso nascer vascaíno. Se eu sou palmeirense e o meu pai da próxima vida
for São Paulino, eu posso nascer São Paulino e vai mudar tudo e não vai mudar nada. Porque, afinal de contas, isso é uma falta de inteligência, porque os jogadores saem do Cruzeiro para o Corinthians, do Corinthians para o São Paulo, do São Paulo para o Flamengo, passam a ganhar mais e falar, agora eu visto a camisa, esse é o time bom, esse é o time que merece, é um time grande. E os torcedores não mudam de time, não, mas eu gosto é do outro lá. Os jogadores são mais inteligentes que nós torcedores, muitas vezes. Porque nós brigamos com o vizinho por causa do time, por causa da política, por causa da religião. O que mostra que estamos distanciados dessa religião cósmica do amor e da sabedoria. No dia em que nos aproximarmos dela, nós vamos pensar assim, o Brasil perdeu a Copa, mas que bom para a Alemanha, hein? Ganhou de 7-1, os alemães estão felizes. E eu prefiro a alegria do outro e não a minha. Isso é religião cósmica, né? Que nível de abnegação, um dia nós vamos chegar lá. Mas por enquanto nós não queremos entregar o presente. Nós torcemos, nós brigamos, nós nos debatemos e alguns até partem para a violência. Mas olha, o universo, ele tem aproximadamente 15 bilhões de anos. Os físicos defendem hoje que não há apenas o universo que nós conhecemos. Não há, não. Hoje o conceito mais próximo da física é o conceito de multiverso. Existem vários universos, mas nós vivemos apenas em um, que tem um formato cilíndrico. Sabe quantas galáxias existem no universo conhecido? 200 bilhões de galáxias. É muito ou pouca? Ou pouca coisa? Para termos uma ideia, na Terra tem pouco mais de 7 bilhões de habitantes. Mas só de galáxia o universo tem 200 bilhões. Ou seja, muito mais galáxia do que habitantes. E eu me julgava tão importante, eu julgava que um dia eu iria reencarnar, iria ser uma figura proeminente em um determinado lugar, iria fazer diferença em uma sociedade, o meu nome iria para os livros de história, e eu iria ser uma pessoa lembrada na posteridade. Mas eu descobri que tem 200 bilhões de galáxias, e eu nascendo no planeta Terra, sou apenas um. Por mais que eu seja lembrado na Terra, o que isso representa? Diante de 200 bilhões de galáxias, não é nem de planetas. Meu Deus do céu, eu nunca vou ser uma pessoa grande. Eu sempre vou ser uma formiguinha, um grão de areia na vastidão do mar, na vastidão de areia da praia. A Via Láctea tem em torno de 100 bilhões de estrelas. Uma das estrelas é o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, muito pequena. Só a Via Láctea tem 100 bilhões de sóis. E aqui em torno do Sol tem 8 planetas. Ou seja, eu cheguei à seguinte conclusão. Será que Varginha está para a Terra, assim como a Terra está para o universo? Não. Varginha é mais importante do que a Terra diante do universo. Olha só que coisa. Talvez a minha casa seja mais importante em nível de tamanho, quando comparado a Varginha, do que a própria Terra, quando comparado ao universo. A Terra é pequenina, é um grão de areia numa imensidão. Por isso que o Haroldo diz que as religiões são tribais, que a gente fica nessas picuinhas, né? Corinthians, São Paulo, espírita, católico. Mas o que isso representa para o universo desse tamanho? Não representa coisa nenhuma. Nossas discussões são muito pequenas. Olha só, o Sol mais próximo do nosso, o Sol mais próximo, tem 8,6 anos-luz. Então, viajando na velocidade da luz, teríamos que entrar num foguete, que ainda não tem essa tecnologia, para viajar na velocidade da luz, demoraríamos 8,6 anos para chegar no Sol mais próximo. E na galáxia, olha só, a galáxia mais próxima da nossa está a 2,5 milhões de anos-luz. É o que eu demoraria, viajando na velocidade da luz, para chegar à galáxia mais próxima. 2,5 milhões de anos. Eu ia sair dinossauro da Terra, iria chegar a ser humano, lá na outra galáxia. E existem lugares do universo que, para chegar neles, nós demoramos bilhões de anos. Ou seja, não dá para chegar. É a conta do mineral se tornar um espírito puro, para chegar no rincão mais distante do universo. E por isso eu pergunto,
como é que nós fazemos com a nossa evolução? Por mais que nós tentemos, nós vamos sempre sentir que há uma certa incompletude. Porque, olha só, Jesus reencarnou no planeta Terra, é o governador espiritual do orbe. Mas o que a Terra representa diante do universo? Pouca coisa. Com todo o respeito que nós temos ao Cristo, que é o nosso governador, a Terra é muito pequena diante do universo. Nós temos muito ainda para descobrir. O que nós conhecemos é muito pouco. Faz 500 anos apenas que Colombo atravessou o oceano para chegar aqui para chegar na América. 500 anos apenas. É muito pouco tempo. A Terra ainda é um bebê em evolução. Recentemente chegou às minhas mãos uma obra de Mário Sérgio Cortella, confesso que ainda não li, mas o título é bastante sugestivo. Não nascemos prontos, nem nós individualmente, nem o planeta Terra, que está para ser construído por nós. Está tudo aqui para ser construído. Por isso, quando nos falta alguma coisa, diz o Cortella num trecho que eu já li, nós devemos antes comemorar, ao invés de lamentar. Por exemplo, alguém já foi aos Estados Unidos? Quem já foi? Alguns já foram. Ele diria, que pena, já conhece. E quem não foi? Muitos. Que bom, nós ainda vamos conhecer. Olha só, nós temos muito ainda a construir. Alguém já leu esse livro aqui do Cortella, Não Nascemos Prontos? Não. Que ótimo, ele diria, porque ainda vai ler. Olha só quanta coisa nós temos para conquistar. Alguém aqui não teve filho e deseja ter? Que bom, ainda vai ter. Alguém aqui deseja se casar e ainda não se casou? Muitos. Que bom, ainda vai se casar. Aqueles que já se casaram vão dizer que ruim, já nos casamos. Porque já se casaram. Não vão se casar de novo, pelo menos num curto espaço de tempo. Porque pode se casar. Tem gente que se casa mais de uma vez. Então, olha só, diante daquilo que nos falta, nós devemos antes comemorar. Quando nós contemplamos o infinito que ainda nos resta de vida. E eu comecei a me deliciar com a vida a partir desse pensamento. Porque, olha só, quanta coisa que eu queria fazer na minha existência e não fiz. Olha, eu tive sonho de ser músico, pegava no violão, mas não saía nada. Tinha dificuldade para ouvir, não sabia nada, não conseguia captar nada. Toquei algumas coisas, mas era muito difícil. Não tinha vocação para ser artista. Larguei. Já tive o sonho de me formar em medicina. Arrumei uma namorada, me apaixonei, larguei o sonho para lá. Hoje me arrependo, mas tudo bem. Já tive o sonho de fazer farmácia. Não fiz farmácia também. Puxa vida, quanta frustração, meu filho. Está na hora de morrer? Não, está na hora de viver. Já tive o sonho de fazer filosofia, não fiz. Fui fazer a prova, levei relógio, esqueci. Me pegaram na prova, tiraram da prova. Foi embora da prova, expulso. Eu que já tinha feito tantas provas, me esqueci como era fazer uma prova, fui de relógio e fui suspenso da prova. Não fiz filosofia, mais uma frustração. Que maravilha! Sabe por quê? Porque eu vou poder fazer tudo isso. Porque o Espiritismo nos mostra a imortalidade. Então, tudo aquilo que eu não fiz, tudo aquilo que eu não realizei, eu vou poder realizar. Se não for nesta encarnação, será em outra. Porque o homem é um ser incompleto. E aí eu passei a apreciar, inclusive, aquilo que eu sou. Sabe por quê? Antigamente, eu entrava na internet, depois da internet se tornou uma tortura, né? Porque você entra na internet, as pessoas colocam foto de você de 20 anos atrás e te marcam ali na foto. Foto que eu achava que eu era um verdadeiro ET, parecia um ET. O ET de Varginha, que era mais ou menos da mesma época, o meu primo, que aqui está, me postou lá. E aí eu falei, mas não é possível que ele me postou. E aí eu falei, olha só. Aí eu vou lá e desmarco, né? Desmarco a foto, é claro. Foto, quando eu olho foto de 20 anos, eu não quero nem olhar. Que eu lembro que eu fui. Tô certo ou tô errado? De acordo com o Cortella, tô certo. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é velho, não. Alguém aqui se sente velho? Ninguém é velho, nós somos novos em folha. Eu sou a melhor edição de mim mesmo. É isso que ele me fez pensar. Porque eu hoje sou novo. Quem que é velho?
é aquela pessoa que está na foto de 20 anos atrás, aquele lá é velho. Mas de lá até os dias atuais, quanta coisa mudou, quanta coisa eu aprendi, quanta experiência eu tive, a quantos lugares eu já fui. Estou mais experiente, estou melhor, mais fortalecido, estou mais bem trabalhado. Então eu sou melhor, sou a melhor edição de mim. Eu sou novo. Então eu não sou velho e nunca vou ser velho. Quando nós tivermos 90 anos, nós deveremos dizer, hoje eu sou mais novo do que ontem. Porque olha só, aquela foto quando eu tinha 40, olha lá. Lá eu não era bom. Hoje eu sou melhor, porque estou mais experiente. E tenho a certeza de que ao desencarnar, eu vou estar lá na espiritualidade, novinho em folha. O indivíduo de cadeira de roda vai poder se levantar, vai poder caminhar. O Alzheimer será curado. O câncer deixará de existir. Os relacionamentos antigos, ultrapassados, vão se acabar. E a vida irá se renovar para novas oportunidades, para novas conquistas, para novas construções, para que possamos reencarnar na Terra e trazermos nova contribuição para o progresso do planeta, que não cessará jamais, porque a nossa civilização ainda não está completa, ainda não foi construída. Nós é que iremos construí-la. Não será Deus, não será a espiritualidade. Nós iremos construir a civilização do futuro, a civilização cristã em que iremos viver. Para encerrar, tem um poema aqui de Castro Alves, que está na obra Parnaso de Além Túmulo, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigor no malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Marchemos, pois, para o infinito, começando agora nessa nova semana que se inicia. Segunda-feira, uma grande oportunidade de marcharmos para o infinito,
de conquistas que ainda nos esperam na humanidade de que fazemos parte. Obrigado a todos pela atenção. Vamos passar para os passes, né? Que Jesus nos abençoe.